Amados irmãos, queridos, a paz do Senhor. Que bom, uma vez mais, nós nos reunimos nesta manhã para aprendermos, para compartilharmos a palavra de Deus. Você aí na tua casa, dando-nos essa oportunidade, abrindo a porta da tua casa, não é? Através do celular, através do tablet, ou até mesmo através do teu monitor, para juntos nós podermos aprender um pouco mais da palavra de Deus, que tem impactado a nossa vida durante todo este trimestre. Nós estamos já quase ao final, na verdade, né? Iniciamos agora o mês de dezembro e estamos a apenas algumas lições de finalizar esse trimestre. E o que nós pedimos é que o Senhor Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Que você esteja nessa manhã aberto a entender a palavra de Deus, a compartilhar este link, abençoar outras pessoas e ser, assim, um canal de bênção para muitos no nome do Senhor Jesus. Eu quero orar juntamente com você para que nós possamos iniciar essa aula nessa manhã. Feche os teus olhos aí, você e a tua família, e vamos orar. Senhor Deus e Pai, amantíssimo Deus, nós louvamos a Ti, Senhor. Louvamos a Ti por Teu amor tão grande para conosco. Louvamos a Ti, Senhor Deus, pelo Teu cuidado, Senhor Deus, e excelência com que nós temos sido impactados, ó Senhor Deus, durante todos estes dias, e por que não dizer, durante todos estes meses deste ano que se finda, através da Tua palavra, nas lições, ó Pai, que têm sido ministradas nas manhãs de domingo aqui na Assembleia de Deus de Rio Claro, Senhor Deus. Pai, abençoa, Senhor, cada um dos professores, aos alunos, ó Deus, coordenadores, secretários, abençoe a vida do nosso pastor, tua família, Senhor Deus, a todos os dirigentes do nosso campo. Pai amado, mantendo em cada um deles esta chama, Senhor Deus, ó Pai amado, do ensino, da palavra, da doutrina, Senhor Deus. É o nosso pedido a Ti, que nessa manhã, que o Senhor possa, Pai amado, através da inspiração do Espírito Santo, Deus bendito, nos direcionar para alcançar vidas e aqueles que estarão recebendo essa palavra. Abre-lhes o entendimento, Senhor Deus, para que sejam também canal de bênção na vida de outras pessoas, dirimindo, Senhor Deus, a Tua palavra aos corações, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida de toda a equipe técnica nessa manhã também, que está aí nos ajudando a chegar até a tua casa. Então aproveite já no início da aula, compartilhe esse link, seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. Como eu disse, nós estamos estudando durante todo este trimestre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Comentarista, pastor Elienay Cabral, tem sido um canal de bênção para a igreja. E nessa manhã nós estaremos estudando já a lição de número 11. A lição de número 11, que traz como título o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. É interessante, esse termo sã doutrina, ele aparece 4 vezes na Bíblia Sagrada, 4 vezes. E as 4 vezes que esse termo se apresenta são nas epístolas pastorais do apóstolo Paulo, quando ele usa esse termo sã doutrina. Denota o zelo do apóstolo pela palavra do Senhor. É claro, nós vamos encontrar doutrina lá em Deuteronômio, vamos encontrar doutrina também em Jó, doutrina, o conjunto, não é? Do ensino da palavra de Deus. Mas o apóstolo ele usa nessa particularidade para nas epístolas paulinas, não é? Esse termo sã doutrina. Então, mostrando exatamente este zelo do apóstolo para com a palavra do Senhor nosso Deus. E o zelo é o que nós vamos estudar nessa manhã. Vamos procurar entender um pouco mais sobre o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. O texto áureo da nossa lição diz: tem cuidado de ti mesmo. Olha só, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera
nessas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. A perseverança na doutrina te trará o conhecimento dessa palavra, não é? E dessa forma te salvará. Olha o que o apóstolo diz: te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Essa palavra sendo dita, né, na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, versículo de número 16. Já a verdade prática da nossa lição de hoje diz: a Igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. Nós vamos entender exatamente essa questão daqueles que, de fato, pregam, defendem, não é? Ensinam a sã doutrina, a verdadeira palavra de Deus, porque se não é a verdadeira palavra de Deus, é algo totalmente fora. E aí é onde nascem as heresias, é onde nasce tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, vai na contramão da palavra de Deus. E tanto que na leitura diária que você teve durante essa semana, você viu lá os princípios elementares da sã doutrina, você viu os males das facções na igreja, a desobediência à sã doutrina, você leu sobre a disciplina na igreja, os limites da liberdade cristã, o fundamento da igreja, que está embasado onde? Na palavra do Senhor. E a leitura bíblica em classe, nós temos a leitura bíblica em classe, que está na primeira carta, primeira epístola, missiva do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 3 ao versículo 6 e também no versículo 11. E a segunda carta a Timóteo também, capítulo 3, versículos 14 a 17. Eu quero ler juntamente com os irmãos. Acompanha aí, por favor, na tua lição ou na Bíblia, no tablet, no celular. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe. Nós vamos falar um pouco sobre esse tipo de homem que ignora a palavra de Deus. Jesus Cristo, né, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento. Nós vamos depois, daqui a pouquinho, falar um pouquinho sobre estes homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Olha o conselho do apóstolo aqui. Foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Vamos para a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14, continua aqui. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente, eu acho que eu não passei aí o slide, passou? Vocês me ajudaram aí, né? Divinamente, toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa. Para quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí o objetivo geral da nossa lição: asseverar o zelo pela sã doutrina. E ainda
nós temos esse como objetivo geral, mas nós temos alguns objetivos específicos que nós vamos elencar aqui. O primeiro deles, conceituar e correlacionar ortodoxia e heterodoxia. Também nós vamos, dentre esses objetivos específicos, advertir a respeito da ameaça da corrupção doutrinária. E, em último, apresentar a igreja como a guardiã da sã doutrina. É isso que nós esperamos, na verdade, da igreja, como aquela que persevera em pregar a doutrina, em pregar a palavra da verdade. Nós somos purificados através da palavra, nós somos renovados através da palavra, vidas são alcançadas através da palavra, da verdade. A palavra da verdade. E em relação à Bíblia, em relação à palavra de Deus, nós cremos na sua inerrância. A Bíblia é inerrante, ela é infalível. Então nós cremos na tua inerrância, na tua infalibilidade e suficiência. A Bíblia é suficiente para toda a regra de fé e prática. E aí, nós já vamos então para a introdução da nossa lição. O texto diz assim, o comentarista: qual o fim do mandamento? Por que devemos zelar pela sã doutrina? Qual o ponto de equilíbrio da sã doutrina? O comentarista fazendo aqui algumas indagações. O assunto que estudaremos nessa lição responderá essas questões que se mostram importantes para a nossa caminhada na fé cristã. Que o Espírito Santo o enriqueça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Paulo, então, afirma aqui que na palavra de Deus, que o ensino da palavra de Deus, o ensino sistemático da palavra do Senhor, ela tem objetivos claros. Quando nós lemos a tua carta a Timóteo, no primeiro capítulo, o versículo 5, ele diz assim: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Note aqui que o apóstolo dos gentios, ele nos dá a entender que a incorporação da palavra de Deus na nossa vida, ela nos ajuda a desenvolver essas três virtudes em nós. A palavra de Deus em nós, ela traz essa incorporação, desenvolve essas três virtudes em nós. Então nós precisamos entender isso. Olha, o fim do mandamento é o amor. É o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Isso é resultado da palavra de Deus incutida em nós. Isso é resultado da palavra de Deus incorporada na nossa vida, que traz a nós a possibilidade de desenvolvermos essas virtudes em nós. Amor de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Então é preciso, é importantíssimo que nós tenhamos um conhecimento, um entendimento claro de que Deus, ele tem um compromisso com a sua palavra. Deus tem um compromisso com a tua palavra e com a real interpretação da tua palavra. Não somente a sua palavra, mas que nós tenhamos a real interpretação. E quando alguém deturpa, quando alguém quer mudar, quando alguém distorce o significado ou o sentido da palavra de Deus, essa pessoa, ela está apresentando diante dos homens, diante de outros, uma heresia. Quando nós distorcemos, quando nós deturpamos a palavra de Deus, tiramos algo do contexto, não é? E texto sem contexto, já diz o pregador, texto sem contexto, ou fora do contexto, é pretexto para a heresia. É onde nascem as heresias, é onde nascem ensinos errôneos, e com isso, a pessoa começa a apresentar, através do ensino equivocado da palavra, heresia. Porque tudo que não for conforme a sã doutrina, tudo o que não for de acordo com a palavra de Deus, é heresia. É heresia. Então, Deus tem compromisso com a tua palavra, mas tem compromisso também com a real interpretação da tua palavra, fidedigna interpretação da tua palavra.
Prossigamos. O ponto central da nossa lição é preciso zelar. É preciso zelar pela sã doutrina. Tomando conhecimento disso, partamos então para o primeiro tópico da lição. Primeiro tópico, ortodoxia versus heterodoxia. Dois termos técnicos importantes dentro aí desse primeiro tópico, né? Ortodoxia e heterodoxia são dois termos técnicos necessários à teologia. Para quê? Para compreender a distinção entre ensino correto, né? Ensino correto, já dá para entender, né? Ortodoxia, né? E o ensino e desvios quanto à doutrina bíblica. Nós vamos ver aí a aplicação desse termo heterodoxia. Pensamentos equivocados a respeito da palavra de Deus, interpretações equivocadas, erradas da palavra, do texto bíblico, da sã doutrina da palavra do Senhor. Então a gente precisa frisar que esses termos aí, que nós temos apenas duas opções. Nós temos apenas duas opções na vida cristã no que diz respeito ao trato com a doutrina bíblica, no que diz respeito ao trato com a palavra de Deus. Ou nós somos ortodoxos, ou nós somos heterodoxos. Ok? Esses termos, o comentarista diz, nos ajudam a compreender a preocupação de Paulo com a invasão de heresias nas igrejas locais. Então havia uma preocupação. Então, conforme nós dizemos, conforme nós mencionamos aí, Deus tem compromisso com a sua palavra e com a interpretação real, com a interpretação fiel da tua palavra. Quando alguém tem a sua vida espiritual baseada em uma interpretação errada das Sagradas Escrituras, quando alguém pauta a tua vida espiritual em uma interpretação equivocada, errada das Sagradas Escrituras, ou seja, essa pessoa está se baseando em heresias. O que acontece? Não há resultado espiritual algum na vida dessa pessoa, senão queda, senão um desvio, não é? Daquilo que diz respeito ao crescimento espiritual. Não há crescimento. Olha o que Jesus afirma em Mateus capítulo 15, os versículos 8 e 9, ao meio da Revista Corrigida, diz assim: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ora, isso está muito relativo com o que está acontecendo nos dias de hoje. Há uma relação muito grande do que acontecia naquele tempo com o que acontece hoje. Homens deturpando, homens ensinando doutrinas que são preceitos dos próprios homens, longe dos preceitos de Deus, ensinando doutrinas que nada tem a ver com a verdadeira palavra de Deus, com o ensino correto da palavra. O Senhor estava repreendendo os fariseus, Ele estava repreendendo os religiosos, porque eles ensinavam doutrinas contrárias à palavra de Deus. E todo aquele que tem um ministério de liderança na igreja de Cristo, ele precisa se esforçar, ele precisa buscar para que os seus liderados não sejam enganados por heresias, não sejam alcançados por heresias, mas, pelo contrário, sejam edificados através do ensino da sã doutrina. Eu louvo a Deus, porque nós temos aqui em nossa igreja esse belo costume de nos reunirmos diante da palavra de Deus para ouvir a ministração através da vida do nosso pastor, nos cultos de ensino, às terças-feiras, e também na escola dominical. Que oportunidade incrível é essa? Eu abro um parênteses aqui na lição para mencionar. Janeiro, por exemplo. Janeiro é o mês do ensino aqui na nossa igreja, não é? Onde é incisivamente pregada a palavra de Deus, em uma semana onde homens e mulheres são ministrados através da palavra de Deus, sistematicamente, durante uma semana toda, na escola bíblica de crescimento. Ou seja, ao investimento no ensino, ao investimento na sã doutrina, para que, de fato, aqueles que são os liderados, aqueles que são os pastoreados, os irmãos, não sejam levados, enganados por qualquer vento de doutrina, mas baseiem a tua fé, firmem os teus pés no Senhor Jesus, o dono da igreja, e estejam edificados
solidificados através do ensino da palavra de Deus. Então, Deus tem compromisso com a sua palavra e com a real interpretação dela. Não há como. Deus tem compromisso com a sua palavra, mas também com real interpretação dela. Corramos, segundo subtópico deste tópico que nós estamos falando sobre ortodoxia versus heterodoxia. O segundo é o conceito de ortodoxia. Agora vamos falar exatamente do conceito de ortodoxia. O comentarista diz, acompanha aí na tua lição. Na língua grega do Novo Testamento, a palavra tem como prefixo otos, ou ortos, e significa o que é direito, o que é reto, o que é certo. Ok? Ortos, que é o que é direito, o que é reto, o que é certo. Então, a definição técnica para a palavra ortodoxia diz respeito, aí você vai para a definição da palavra, pegando a raiz, o radical da palavra, aí você vai, é a absoluta conformidade com um princípio ou com uma doutrina. É absoluta conformidade com um princípio, com uma doutrina, com um ensinamento. Então percebam aqui que a ortodoxia cristã defende tudo aquilo que é conforme o verdadeiro ensino de Cristo. Mas esse conceito, ele envolve muito mais do que apenas conhecimento. Todos nós precisamos, em primeiro lugar, conhecer a sã doutrina, ter conhecimento da palavra, ter conhecimento do ensino e, como consequência desse conhecimento, viver de acordo com a sã doutrina. Temos conhecimento, ouvimos e aplicamos em nossa vida. Então, temos o conhecimento dessa sã doutrina e passamos a viver de acordo com ela. E o Senhor Jesus, o Senhor, mestre por excelência, o nosso Senhor Jesus, ele nos exorta a respeito dessa necessidade de viver a sã doutrina. Eu vou ler aqui, e você pode acompanhar Mateus capítulo 7, versículos 24 a seguir, diz assim: quem ouve minhas palavras e as pratica, é tão sábio como a pessoa que destrói sua casa, que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não o pratica, quem tem conhecimento da doutrina, da sã doutrina e não o pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. É assim a vida de um homem que ouve a palavra de Deus, mas não a pratica. Que ouve, tem conhecimento da sã doutrina, mas não aplica ela na tua vida, no teu coração. O comentarista continua dizendo, ele diz, na teologia cristã, o termo refere-se ao modelo bíblico das sãs doutrinas. Logo, a doutrina cristã é ortodoxa enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram, porque ela prega a verdade. Ela conota com a verdade. Então, ela só é ortodoxa exatamente enquanto ela for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Nós podemos ler, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, o versículo de número 13, quando ele diz, apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim. É isso. Ao ensino verdadeiro que aprendeu de mim. Ou seja, Paulo, ele estava certo de que o que ele ensinava estava de acordo com a verdadeira doutrina de Cristo. Tanto que ele afirmou que ele não havia aprendido o evangelho de homem algum. Vocês lembram quando nós estivemos ministrando, e quando o apóstolo Paulo, ele declara, eu não aprendi o evangelho de homem algum, não fui buscar o conhecimento com homem, mas foi por revelação do Senhor Jesus. Corrobora a palavra de Deus em Gálatas, quando ele escreve aos Gálatas, capítulo de número 1, versículos 11 e 12, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo.
por revelação de Jesus Cristo. Amém? E aí nós fechamos esse segundo subtópico, quando todos nós precisamos, em primeiro lugar, conhecer a sã doutrina e, com consequência desse conhecimento, viver de acordo com essa doutrina. Precisamos conhecer, temos conhecimento da palavra, recebemos a palavra e não a praticamos. Não colocamos na nossa vida, não muda nada em nós. Não é? Nós estamos falando aqui da palavra aplicada a crentes, homens, mulheres, que, conhecendo a palavra, devam praticá-las, devam viver, de fato, essa sã doutrina. Então, partamos aqui, vamos continuar. Subtópico de número 3, conceito de, agora, heterodoxia. Tá? Comentarista, o prefixo da palavra heteros significa diverso. Assim, heterodoxia nos remete a, olha só, opinião diferente. Opinião diferente. Oposição aos padrões. Normas ou dogmas estabelecidos. Então, conforme a definição aqui do comentarista, heterodoxia, então, seria aquela pessoa que interpreta, olha o contraponto com ortodoxia. Seria aquela pessoa que interpreta as Sagradas Escrituras de forma diferente daquela que é a verdadeira. Ele interpreta de forma diferente daquela que é verdadeira. Algumas razões para que isso aconteça. A primeira causa, ou o primeiro motivo porque a pessoa interpreta a Bíblia, interpreta a palavra de Deus da maneira da qual ela não é verdadeira, né, diferente daquela que ela é verdadeira, é por ignorância. Por ignorância. A interpretação bíblica honesta, ela requer, além da ajuda do Espírito Santo, o uso de princípios, de técnicas encontradas nas diversas disciplinas teológicas, a exegese, a hermenêutica, não é? Que ajudam a interpretação do texto, ajudam a gente a buscar o real significado da palavra que nós estamos estudando. Então, pessoas que não detêm pelo menos o conhecimento básico dessas disciplinas aí, acaba tendo uma dificuldade um pouquinho maior de interpretar certamente, corretamente, as Sagradas Escrituras. Mas há também, por outro lado, isso é eu poderia dizer que é o mais fatídico, não é? Aqueles que preferem interpretar as Sagradas Escrituras de acordo com os seus próprios conceitos. A forma que entende, acaba interpretando erroneamente e, por conta disso, se afastam do Evangelho, né, de acordo com os conceitos do Evangelho. Então, eles, através dos seus próprios conceitos, acabam se afastando, né, do Evangelho da forma que deva ser anunciado, verdadeiro significado das doutrinas bíblicas. Paulo, ele afirmou que esse tipo de interpretação aumentaria bastante no final dos tempos. Ele escreveu sobre isso, porque muitas pessoas não suportariam a sã doutrina. E aí, por causa disso, ia começar a interpretar da maneira que lhe apraz. Né? Da maneira que lhe apraz. Eu me lembro de Ezequiel, do livro do profeta Ezequiel, quando o Senhor procurava, primeiro entre os reis, os sacerdotes, os profetas, vou me deter nos profetas, quando ele disse assim, os profetas estão entregando mensagens a bel prazer, aquilo que iria satisfazer talvez o ego daquele que receberia, não recebendo a palavra da verdade, mas o profeta que é profeta prega a verdade, o profeta que é profeta entrega a palavra genuína, sem tirar e nem pôr, mas a palavra determinada por Deus. E essa palavra vai gerar confrontação, mas é a palavra que deva ser entregue. Né? E o Senhor, então eu não encontrei entre os reis, não encontrei nos príncipes, nos sacerdotes, nos profetas. E aí ele vai dizer, portanto, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Né? Eu procurei um que estivesse na fenda pela nação, para que eu não a destruísse.
mas a ninguém achei. Então, homens que pregavam palavras a bel prazer, sacerdotes que estavam entregando sacrifícios desagradáveis ao Senhor, príncipes, reis com as mãos manchadas de sangue, enfim, uma série de fatores que nós vemos ali. Mas o principal, que corrobora aqui com o que nós estamos falando, que criando uma interpretação da sã doutrina, por não suportarem mais a sã doutrina de fato. O apóstolo Paulo escreve na sua segunda carta ao obreiro, ao jovem obreiro Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, pois virá o tempo, apenas para corroborar com o que eu comentei aqui, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos, né? Que agrada os seus ouvidos. Venha para a terça-feira, venha para os cultos de ensino. Você vai ouvir a palavra que você precisa ouvir e será restaurada a tua casa, a tua vida, a tua família, através da palavra genuína. Profeta, homem de Deus, prega a palavra, mesmo que essa palavra seja de confrontação, exortação. Deus vai mandar palavra para te exortar, Deus vai mandar palavra para te confrontar, mas Deus vai mandar palavra também para te animar, para te colocar para cima, para te abençoar. Vai, a palavra de Deus ela é tremenda, e ela traz isso para nós. Então, nós temos aqui, dentro desse texto, apenas para fechar, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres, que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos, rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos ou fábulas, não é? Então isso é buscar uma interpretação que lhe convenha, Então, se a ortodoxia, o comentarista diz aqui, se a ortodoxia tem um só parecer, a heterodoxia implica várias opiniões a respeito de um mesmo objeto. Então, essas várias opiniões dos heterodoxos, né, são baseadas, melhor dizendo, nos vários conceitos que cada um tem sobre determinado assunto. É o que nós estamos vendo acontecer hoje a respeito de várias doutrinas bíblicas, várias doutrinas, vários ensinamentos, principalmente naquelas que definem um padrão de uma vida santa diante de Deus. Uma vida santa diante de Deus, uma vida santa diante do mundo. Pedro, ele já nos alertou a respeito dessa questão. Ele falou a respeito dos falsos mestres que apresentariam heresias às igrejas. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 ao 3, diz assim: contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmo destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Em sua ganância, inventarão mentiras astutas para explorar vocês. Mas eles já foram condenados há muito tempo, e a sua destruição não tardará. Não se brinca com a palavra de Deus, porque você, deturpando a palavra de Deus, você está também levando pessoas ao engano. E aí, essa consequência virá sobre aqueles que estão compartilhando de inverdades, ou daquilo que não é a verdadeira palavra de Deus. Aí o comentarista diz: para o apóstolo Paulo, a igreja deve manter a unidade doutrinária da fé e combater com veemência as doutrinas de demônios. A igreja tem que estar com toda a tua armadura, não é? Com toda a tua armadura. A gente tem na armadura toda a parte de defesa, né? Capacete, os pés, né? Couraça, escudo, não é? Tudo defesa, mas não é só defesa, né? E aí quando você tem
Quer atacar? Você ataca com veemência, usando a palavra de Deus. É a palavra de Deus, dentro de toda a armadura, é aquela de ataque. A palavra de Deus. Aleluia. É quando o diabo se apresentou ao Senhor Jesus, né? Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. E o Senhor sempre com a palavra, atacando, desembanhando a palavra e atacando o adversário inimigo. Que a palavra de Deus esteja constantemente na tua vida, no teu coração, no nome do Senhor Jesus. Então, nós entendemos e já falamos sobre isso, nós temos a Bíblia Sagrada como a nossa regra de fé e prática. Regra de fé e prática. E ainda a declaração de fé das Assembleias de Deus como um auxílio. Esse auxílio bibliográfico, né, didático, para nos ajudar a compreender como a nossa denominação, como a nossa igreja, interpreta as mais importantes e fundamentais doutrinas bíblicas. Se você não teve acesso ainda, né, à declaração de fé, eu te faço um convite nessa noite, a acessar o nosso site, você vai lá, sobre a nossa igreja, né, adrioclaro.com.br, lá onde está falando sobre a nossa igreja, você tem lá a declaração de fé. Coloca o teu e-mail e você vai baixar a declaração de fé no teu computador. Vai ter ela aí no teu computador para você ver e corroborar a interpretação que a nossa igreja tem dentro da declaração de fé das principais e mais importantes e fundamentais doutrinas bíblicas. Uma doutrina sadia, pura, que vem pautando, né, o crescimento dessa igreja, e o nome do Senhor tem sido glorificado. O comentarista continua dizendo: a igreja deve ser, portanto, ortodoxa, pregar a verdade. Sua advertência é um antídoto. Isso é tremendo, isso é lindo que o comentarista diz aqui. Eu vou repetir: a igreja deve ser, portanto, ortodoxa. Sua advertência é um antídoto para nós nos dias de hoje. Devemos, pois, fortalecer a unidade doutrinária em nossas igrejas. É isso que eu fiz questão de colocar esse trecho aí no slide para você guardar. A igreja deve ser, portanto, ortodoxa. Sua advertência é um antídoto para nós nos dias de hoje. Devemos, pois, fortalecer a unidade doutrinária em nossas igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Em questão de unidade doutrinária, essa questão, melhor dizendo, de unidade doutrinária, é muito importante. Em primeiro lugar, unidade doutrinária significa que em todas as congregações haveria a observância dos princípios doutrinários que essa igreja defende como corretos dentro da palavra de Deus. É uma visão única, homogênea, né? Que no nosso caso, as Assembleias de Deus, filiadas à Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a CGADB, tem uma linha doutrinária, apenas fazendo essa observação, claramente pentecostal, onde defende-se, conforme a nossa declaração de fé, vários pontos que são considerados fundamentais em que? Nessa relação, ou na nossa relação homem com Deus, a relação do homem com Deus. Então, a declaração de fé, apenas colocando uma observação aqui, a nossa declaração de fé, ela diz o seguinte sobre a palavra de Deus. Ouça, por favor. A Bíblia é a palavra de Deus ao homem. Preste atenção nisso. A Bíblia é a palavra de Deus ao homem. O credo, o crer, é a resposta do homem a Deus. A Bíblia revela a verdade em forma popular de vida e fato. O credo declara a verdade em forma lógica de doutrina. A Bíblia é para ser crida e obedecida. O credo é para ser professado e ensinado. Criamos e vamos compartilhar a verdade do Evangelho do Senhor Jesus. Vamos fechar mais esse tópico. A síntese deste tópico diz o seguinte: com ortodoxia, nos referimos à doutrina cristã enquanto for coerente, exata, verdadeira, com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Com heterodoxia, tudo que for diferente disso.
tudo que for contrário à verdade. Heterodoxia. Estou falando aqui com ortodoxos, não é? Creem na verdade, pregam a verdade, vivem a verdade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos partir agora para o tópico de número 2. Eu achando que estava correndo, estava bastante adiantado, mas a gente está no tópico de número 2 e eu prometo passar todo o conteúdo para os irmãos, então fiquem até o final. A ameaça da corrupção doutrinária. Primeiro subtópico, a advertência do apóstolo. Em 1 Timóteo, Paulo adverte acerca de alguns que não ensinem outra doutrina. Aqui a palavra para outra é heteros, que nós falamos em heterodoxia. Diverso. Por isso, Paulo se refere a outra doutrina como o que nada tinha a ver com a genuína doutrina de Cristo. Então aqui a gente encontra um problema enfrentado pela igreja primitiva, a igreja do primeiro século, né? Quem detinha a verdadeira doutrina. Naquele período, os judeus eles tinham apenas o canon, né, do Antigo Testamento já concluído. Logo após a morte e ressurreição do Senhor Jesus, né, nós vemos lá no livro de Atos dos Apóstolos, o ensino dos apóstolos que andaram com o Senhor Jesus que tinha grande peso. Logo após a morte e ressurreição do Senhor, era o ensino dos apóstolos que tinha um peso no estabelecimento da base doutrinária da igreja. É por isso que nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então era a doutrina dos apóstolos, aquilo que eles ensinavam, que era a base de estabelecimento da doutrina da igreja, logo depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então, você nota aí que Lucas ele escreve dizendo exatamente isso, doutrina dos apóstolos. Porém, quando o evangelho ele veio se expandir para fora, né, para terras fora de Israel, e os gentios começaram a ser alcançados pela palavra, começaram a ouvir a palavra, começaram a se converter, a questão da unanimidade doutrinária passou a ficar comprometida, melhor dizendo. Inclusive, quando o apóstolo Paulo passou a ensinar o evangelho que ele havia recebido do próprio Senhor Jesus, houve um distanciamento, nós podemos dizer assim, maior em relação ao que era defendido em Jerusalém. Principalmente no que dizia respeito à obrigação de todos os novos convertidos viessem a passar a serem circuncidados, obedecendo a lei de Moisés, né? Como o Novo Testamento ainda estava em formação, principalmente através dos escritos do próprio apóstolo Paulo, então não havia uma referência mais forte a ser seguida pelas igrejas. Não tinha um referencial mais forte. E com isso foi abrindo oportunidade, olha a sutileza do inimigo. Com isso foi abrindo uma oportunidade para que pessoas mal intencionadas tentassem contaminar a palavra, tentassem contaminar o ensino, né? A consciência dos convertidos com doutrinas contrárias à sã doutrina ensinada. Segundo Champlin, né, acredita-se que essa outra doutrina estava ligada ao gnosticismo, né? Na lição anterior, o professor citou a respeito do gnosticismo. E Champlin cita exatamente isso, pode estar ligado ao gnosticismo. Aí o comentarista continua dizendo: esse zelo para preservar a sã doutrina trazia um contexto de homens, por isso que o comentarista diz isso aqui, um contexto de homens sem escrúpulos, que não respeitavam os ensinos apostólicos. Ou seja, alguém sem escrúpulo, o que é? É aquele que não tem moral alguma nas suas atitudes. Ou seja, que age com o objetivo de se beneficiar, né? E que está disposto a fazer qualquer coisa para isso. Inclusive, Paulo cita um dos motivos que levavam esse tipo de pessoa a agir dessa forma. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 29 e 30, diz assim: porque eu sei isto,
que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Paulo já advertiu a respeito disso, né? O apóstolo identifica, o comentarista coloca para nós aqui, ele está sendo muito sucinto, muito claro na lição. O comentarista, ele diz, o apóstolo os identifica como lobos cruéis, vestidos de ovelhas, que investiam contra o rebanho de Deus, não o perdoando. Esses lobos cruéis aqui são pessoas que lutam para ganhar a confiança do rebanho, e com isso eles estão buscando obter alguma vantagem, querem ganhar a confiança do rebanho, obter vantagem, mesmo que para isso precise ensinar algo errado, precise mentir, mesmo que para isso precise enganar. É o que acontece nos nossos dias, enganando com falsos ensinamentos, com falsas doutrinas, com heresias, e enganando a muitos. E aí é onde muitos são levados por ventos de doutrina, por ensinos equivocados, por ensinos errados. Calce os seus pés na preparação do Evangelho do Senhor Jesus. Esteja munido contra isso aqui são astutas ciladas do inimigo, viu? Astutas ciladas do diabo. E se você não estiver atento, você pode cair nelas. Então esteja firmado na palavra do Senhor. Segundo subtópico desse bloco, quais eram os problemas de ordem doutrinária? Quais eram os problemas de ordem doutrinária? As igrejas plantadas por Paulo e pelos apóstolos no primeiro século sofreram com a infiltração de conceitos filosóficos pagãos e judaizantes na interpretação da doutrina apostólica. Então, na lição anterior foi falado sobre isso. Paulo, ele combateu fortemente duas grandes correntes teológicas heréticas. Quem eram essas? Os judaizantes e os gnósticos. Os defensores dessas duas correntes aí causavam grandes problemas grandiosos para a igreja do primeiro século, principalmente os gnósticos. Nas igrejas como a de Corinto ou Éfeso, havia os que afirmavam crer no Evangelho, mas não renunciavam os costumes pagãos. O comentarista está colocando essa verdade aqui. Nas igrejas como a de Corinto ou Éfeso, havia os que afirmavam crer no Evangelho, mas não renunciavam os costumes pagãos, não abandonavam os costumes pagãos. Aqui tem um problema de conversão e não diretamente de heresia. É um problema sério de conversão. Em Corinto, o primeiro grande problema enfrentado por Paulo foi exatamente a imaturidade daqueles cristãos. Principalmente em Corinto, apesar de a igreja ali ter os 9 dons do Espírito Santo, vocês já leram sobre isso, a igreja de Corinto tinha todos os dons, e esses dons não apenas tinha, mas esses dons eram manifestos. Mesmo assim, os níveis de imaturidade e carnalidade dos crentes daquela igreja eram elevadíssimos, eram altíssimos, ao ponto de Paulo repreender eles claramente. Paulo vai repreendê-los a esse respeito, lá no capítulo 3 da sua primeira carta aos Coríntios, versículos 1 a seguir, ele diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Está falando com a igreja aqui. Como a meninos em Cristo, com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Olha o que o apóstolo Paulo disse à igreja, aos irmãos que estavam em Corinto, né? Aí o comentarista continua: outros traziam uma bagagem religiosa de legalismo judaico, aliada ao gnosticismo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 12. Lembrando que o legalismo judaico, ele era defendido pelos judeus que haviam se convertido ao Evangelho, mas que ainda não haviam entendido que Cristo os tornara novas criaturas. Não é? Atos dos Apóstolos, vamos corroborar isso, capítulo 15, versículos 1 e 2. Então,
alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se vós não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé tão pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns deles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. O comentarista ele coloca muito claro que ele diz, né, é lamentável que hoje haja os que defendem a banalização da graça de Deus para, em nome dela, viverem em licenciosidade. E os judaizantes, ele continua, que confundem a liturgia cristã com a judaica, bem como a moral cristã com o legalismo judaico. Uma vida, ele usou aqui, né, é lamentável que hoje haja os que defendem a banalização da graça de Deus para, em nome dela, viverem em licenciosidade. Uma vida licenciosa é aquela vida em que não há limites morais. Não há limites morais, não há limites legais. É a vida do vale tudo. Conhece alguém assim? É a vida do vale tudo. Mas apesar de sermos salvos pela graça através da fé, nós temos que buscar uma vida de santificação na presença de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que o Senhor está operando uma santificação na igreja. Eu digo isso pela aproximação que há do arrebatamento. O Senhor está operando uma santificação na igreja. Vai acabar a santidade de aparência, Deus vai trabalhar em nós uma santificação. Então entenda isso. É a vida, apesar de sermos salvos pela graça através da fé, temos que buscar uma vida de santificação na presença de Deus. Quando a gente olha para a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, pois bem, capítulo 6, versículos 1 a seguir, pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Uma pergunta que o apóstolo Paulo diz. Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? É essa a indagação do Paulo em relação aos judaizantes. Ainda hoje, nós vemos igrejas que querem reviver práticas judaicas do Antigo Testamento. Aí você vê a igreja aí com chofar, alguns aí vai até comentar, vai até comentar embaixo aí. Chofar, réplica da Arca da Aliança, né? E outros símbolos judaicos mais. Né? Equipar, e usa, enfim. Sem se atentar que esses símbolos aí apontam diretamente para o nosso Senhor Jesus. O véu do templo foi rasgado. Nós temos livre acesso ao Pai. E agora, você, nós podemos adorar. O comentarista continua, vamos lá. A igreja de Cristo pertence a um novo tempo e deve obedecer ao ensino do Novo Testamento. Hoje nós andamos por fé em Cristo Jesus. Nós estamos buscando a santificação e o crescimento espiritual a cada dia. É a cada dia, a cada passo, a cada dia. Provérbios capítulo 4, versículo 18, leia, por favor. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais, que vai brilhando mais, que vai brilhando mais, até ser dia perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o subtópico 3. Fábulas e genealogias intermináveis. No tempo de Paulo havia os mestres falsos que propagavam fábulas e lendas da vida judaica, como culto aos anjos. Além de não possuírem conteúdo concreto, eles torciam o sentido da verdade apostólica. Champlin, ele afirma que essas fábulas, essas lendas, eram histórias fabricadas, né? Supostamente fabricadas, né? Dotadas de valor religioso e valor espiritual, baseadas em heróis judeus da fé. É o que Champlin diz. E esse tipo de coisa é altamente prejudicial à sã doutrina. Por quê? O comentarista pontuou muito bem aqui, distorcem a verdade da palavra de Deus. São fábulas, criadas, enfim. O apóstolo advertiu a igreja quanto a essas coisas e as refutou com veemência. Aqui aprendemos que não podemos perder tempo com querelas infrutíferas. Eu gostei do pastor Lina Cabral nessa colocação. Não podemos perder tempo com querelas infrutíferas. Querelas são discussões
e contendas. Nós precisamos defender a sã doutrina, como nós já falamos aqui algumas vezes durante essa lição, mas sem nos envolvermos em discussões tolas, discussões descabidas, desproveitosas, que não vão nos levar a lugar algum. Nós não podemos perder tempo. O comentarista coloca: o conhecimento das Escrituras não é para ostentar vaidade pessoal ou capacidade do intelecto, mas para nos fazer caminhar com o coração puro. Lembra lá no início da lição? Para que serve a palavra de Deus em nós, o que ela gera em nós, as características, as virtudes que vêm sobre nós. O conhecimento das Escrituras não é para ostentar vaidade pessoal ou capacidade do intelecto, mas para nos fazer caminhar com um coração puro, boa consciência e uma fé não fingida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na realidade, conhecer as Escrituras é uma obrigação de cada um de nós, é a obrigação de cada cristão, porque são elas que exercem em nós o papel de nos orientar nessa caminhada da salvação. É através da Bíblia que nós entendemos as promessas, é através da Bíblia que nós entendemos aquilo que nós devemos e aquilo que nós devemos fugir. É através da Bíblia, e sem o conhecimento bíblico nós corremos o risco muito grande de desfalecer da fé. O profeta Oséias, capítulo 4, versículo de número 6, o Senhor fala através do profeta com veemência e autoridade: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. É sério. Guardemos a palavra de Deus no nosso coração. A síntese desse tópico, a gente fecha mais um tópico, louvado seja o nome do Senhor. Paulo sempre admoestou a igreja quanto às ameaças da corrupção doutrinária. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós fechamos, vamos ir para o terceiro tópico, e nós vamos caminhar para o encerramento dessa lição, nessa manhã. A igreja como guardiã da sã doutrina. Primeiro subtópico desse bloco: a igreja é coluna e firmeza da verdade. Em Timóteo, o apóstolo declarou que a igreja sustenta a verdade. Essa sustentação cristã, principalmente na questão de pregar e cumprir o que nos diz a palavra de Deus. Conforme nós comentamos, falamos aqui, tivemos a oportunidade de ouvir na lição passada, a mensagem da igreja, ela não pode estar desassociada das suas ações. Aquilo que a igreja prega, ela deve viver. Alguém só consegue sustentar a verdade se viver a verdade, se andar na verdade. O comentarista continua: por conseguinte, diante das falsas crenças, a igreja é coluna e firmeza da sã doutrina. Exatamente por esse motivo, é que se torna necessário o incentivo a que todos os crentes, todos se dediquem a ler, a estudar a Bíblia, mas não somente isso, mas praticar também os ensinos bíblicos. Quando nós crescemos no conhecimento bíblico, quando nós crescemos no conhecimento da palavra, nós atingimos a maturidade espiritual. Aí nós não somos mais levados por ventos de doutrinas, ou seja, por falsas crenças. Efésios capítulo 4, versículo 13 até o versículo 15, eu quero ler: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo nosso Senhor. Essa, o comentarista coloca, é a demonstração viva e santa da verdade revelada nas Escrituras. Demonstração viva significa viver o que se prega, viver o que se ensina. Por isso, continuemos aqui. A igreja mantém e defende a sã doutrina contra todo erro, oposição intelectual, filosófica e religiosa dos falsos mestres. Não podemos descuidar de nosso papel. Essa é uma grande responsabilidade.
daqueles que ocupam, de nós, de todos aqueles que ocupam os púlpitos das igrejas, pregando, que estão ensinando o povo de Deus. Nós devemos nos atentar em pregar, em ensinar a palavra do Senhor. Conjuro-te, né? O apóstolo Paulo diz ao jovem obreiro Timóteo, conjuro-te diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos, os mortos na sua vinda, né? E no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo o subtópico, o objetivo do zelo pela sã doutrina. Qual seria o objetivo de zelar pela sã doutrina? A gente bate aqui exatamente no ponto da lição. Qual seria o objetivo de zelar pela sã doutrina? A sã doutrina, conforme nós já mencionamos, é a verdade da palavra de Deus. E é através das sagradas escrituras, é através da palavra do Senhor que nós somos transformados, é através da palavra do Senhor que nós somos purificados, é através da palavra do Senhor que nós somos aperfeiçoados. Louvado seja o nome do Senhor. O comentarista continua, preservar o amor de um coração puro ou de uma fé não fingida. A finalidade da defesa da doutrina é o amor como prática sincera da fé de Cristo. Também, conforme nós já falamos aqui, o amor precisa ser a base, escute isso, por favor. O amor precisa ser a base de todas as nossas ações enquanto servos de Cristo. E a palavra de Deus nos ensina a importância de amarmos a Deus sobre todas as coisas. Mas a palavra de Deus também nos ensina a amar ao nosso próximo como a nós mesmos. A leitura e a meditação da palavra de Deus, das Escrituras, elas vão nos levar a um estágio maior de santificação, sim, dia após dia. Quando nós decidimos obedecer à palavra de Deus, isso vai sendo fortalecido em nós. E aí, através da ação do Espírito Santo, que vem vivificando a palavra de Deus, que vem trazendo vida à palavra de Deus, nós temos o nosso coração purificado, dia após dia. É tudo dia após dia, é dia após dia, facilitando essa ação do amor da nossa parte. E juntamente com a santificação, a leitura, a meditação na palavra de Deus fortalece e vivifica a nossa fé, tornando a nossa fé viva, tornando a nossa fé atuante. Aí nós cremos, vem o vento, mas nós cremos que o Senhor vai nos fortalecer, que nós vamos passar e o Senhor estará conosco. A fé passa a ser uma fé viva, uma fé atuante. O falso ensino e os falsos mestres geram contenda, dissensões e gangrenas na comunhão. Isso é sério demais. Na realidade, heresias podem causar todos os tipos de problemas dentro da igreja. Heresias podem causar todo tipo de problema dentro das igrejas, né? Desde contendas até grande impiedade no meio dos irmãos. Inclusive, Paulo, ele cita um evento ocorrido entre duas pessoas que desviaram da fé, né? E pregaram uma heresia e acabaram pervertendo a fé de alguns na igreja. Está lá em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 16 a 18. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu, citou quem eram os camaradas, e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Aí o comentarista faz uma citação, logo, não há cristianismo ortodoxo que prega a verdade sem a prática do amor e de um coração puro e de uma fé não fingida. Até porque a afirmação de Paulo, conforme nós lemos aí, é que esse era um dos objetivos do ensino doutrinário da igreja, né? E vamos fechar aqui no terceiro e último subtópico da nossa lição. A igreja
terceiro e último subtópico da nossa lição, a primazia do amor. Apareceu aí? Apareceu? Não estou conseguindo ver aqui. Terceiro subtópico, não sei se está aparecendo aí, a primazia do amor. O fim do mandamento é o amor. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Em 1 Timóteo, o amor aparece como um freio, um instrumento de equilíbrio no combate às falsas doutrinas. Já falamos sobre isso. O amor deve ser a base de toda a ação no reino de Deus. Não consegui encontrar uma ligação direta entre o amor e o combate às heresias do modo como o comentarista pontuou aqui. Na Epístola Paulina, o combate nunca é contra pessoas, mas contra as ideias que elas representam. Então, inclusive, o próprio Paulo afirmou que a nossa luta não é humana. Nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas ela é terrena. Ela não é terrena, melhor dizendo, mas ela é espiritual. Ela é espiritual, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É verdade que essa luta, ela pode, conforme mencionado pelo comentarista, abranger o campo das ideias, ou seja, a área intelectual, sem dúvida. Aí diz aqui, o zelo do apóstolo se dá justamente para impedir que o espírito dos falsos mestres se infiltrasse na igreja. Esse espírito dos falsos mestres que o apóstolo cita, representa justamente a doutrina do modo de ver desses hereges que pregavam essas heresias. João, ele nos manda provar se esses espíritos são de Deus. Amados, não creais em todo espírito, mas provais se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nesse caso, o comentarista diz, o amor como fim do mandamento é o antídoto perfeito. Ora, o amor de um coração puro é um amor que procede de dentro para fora, não se tratando de mero sentimento. Conforme mencionado, o amor como fim no mandamento é o que precisamos buscar. O apóstolo Paulo, ele coloca isso com muita veracidade, com muita verdade. E o estudo da palavra de Deus, ele deve gerar em nosso coração, a leitura da palavra de Deus, sistemática, deve gerar em nosso coração um amor robusto, sincero pelo Senhor nosso Deus. Mas o antídoto para as heresias, o antídoto para o falso ensinamento é nos voltarmos para a palavra de Deus, comparando esses ensinos com a verdadeira palavra de Deus e desmascarando aqueles que trazem ensinos equivocados. O comentarista continua dizendo, estamos caminhando para o final dessa lição. Aproveite para dar um like aí no vídeo, tá bom? E assim o YouTube vai tornar o vídeo mais relevante e entregar o conteúdo para muito mais pessoas. Nesse amor, o coração é santificado pelo Espírito Santo, gerando uma pureza interior, pois um coração sujo pelo pecado não pode agir amorosamente. A primeira ação do pecado na nossa vida, entenda isso, por favor, é nos tirar da pureza espiritual. Ou seja, é macular as nossas vestes espirituais. Além disso, nós acabamos por nos afastar de Deus. E com isso, nós vamos ficando sujeitos a outros tipos de pecado. Veja bem, um abismo chama outro abismo. E afastados de Deus, nós perdemos a referência do amor perfeito. E aí nós nos tornamos, dia após dia, o quê? Quando a gente vai perdendo o amor, esse vínculo do amor perfeito, nós vamos tornando cada dia o quê? Egoístas. Nós nos tornando egoístas, enfim. Já um coração limpo diante de Deus recebe e vê as coisas espirituais com transparência. Essa visão transparente das coisas de Deus é dada pelo Espírito Santo, pois é o Consolador que nos abre, é Ele que vem e nos abre o entendimento para nós compreendermos as coisas espirituais. Ele não traz a nós o conhecimento do nosso pecado, justiça e juízo, também é exatamente isso, Ele traz o conhecimento das coisas espirituais. Olha o que Paulo escreve na tua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus,
porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O comentarista continua dizendo: no amor não há lugar para parcialidade. No amor não há lugar para parcialidade, pois se cultiva uma boa consciência, nem lugar para simulação, fingimento e hipocrisia, pois se cultiva uma fé não fingida. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. O que vemos na palavra de Deus é que nós não podemos ser parciais. Eu caminho para o final dizendo: nós não podemos fazer acepção de pessoas. Eu acredito na questão, alguns dizem acepção de pessoas. Existe acepção de pessoas, ou quando você faz a seleção por propósito. É diferente, quando você faz uma seleção por um propósito comum. Não acepção de pessoas. Não pode caber em nós acepção de pessoas. Nós precisamos ser imparciais. Entenda isso, por favor. Nós precisamos ser imparciais. Precisamos agir com justiça em relação a todas as pessoas. Estou falando aqui com homem de Deus, mulher de Deus, crentes. Nós não podemos agir com acepção de pessoas. Nós precisamos agir sempre com justiça em relação a todas as pessoas. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Em relação à dissimulação, todos nós precisamos ser verdadeiros. Porém, guiando as nossas ações e palavras através dos principais mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E eu fecho esse tópico, assim diz isso: como coluna e firmeza da verdade, a igreja é a guardiã da sã doutrina. E aí, nós concluímos aí essa lição nessa manhã, e pedindo ao Senhor Deus essa orientação. Que a igreja, a lição, ela nos ensina que há uma doutrina verdadeira, legada pelo Senhor Jesus aos seus apóstolos. E a nossa herança e essa é a nossa herança de fé. É um legado que não podemos abrir mão, é preciso mergulhar nesse legado. A lição também adverte que há um perigo real da corrupção doutrinária. Muitos, infelizmente, dividiram igrejas por causa de modismos e vãos ensinamentos. É preciso não ignorar o perigo de um falso ensinamento. Quantos jovens, adolescentes indo por vento de doutrina, homens, mulheres indo por vento de doutrina, enfim. Finalmente, como igreja de Cristo, que é a coluna da firmeza e verdade, devemos perseverar na sã doutrina, aquela doutrina legada pelo Senhor e pelos apóstolos. Esteja firmado na verdade. A palavra do Senhor é a verdade. E contra a verdade, não há argumento, né? Tento inventar muitas coisas, mas a palavra do Senhor é a verdade. O próprio Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que Deus te abençoe. Eu quero te convidar para hoje, logo mais, às 18h30, presencial, aqui no templo, novo templo da Assembleia de Deus de Rio Claro, Ministério do Belém, Rua 11A 242, Vila Alemã. Você pode vir com a tua família, nós temos toda a estrutura para receber vocês, departamento infantil, enfim, e te abençoar em um culto que com certeza, né, o dono da igreja estará presente. Queremos te convidar para estar conosco, 18h30, presencialmente. Se você mora longe daqui, você pode acompanhar através dos nossos canais, Facebook e YouTube, AD Rio Claro. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, eu te louvo por essa oportunidade singular que o Senhor nos dá, de compartilharmos a Tua palavra uma vez mais, ó Senhor Deus, a tantos irmãos que acompanham esta lição, que acompanham, Senhor Deus, este canal. Ó Deus, que o Senhor possa, Pai amado, alcançá-los com entendimento, que nós possamos, ó Pai amado, continuar firmes na Tua palavra da verdade. Sim, Senhor Deus, que não sejamos levados por ventos de doutrina. Guarda os nossos jovens, guarda os nossos adolescentes, guarda a Tua igreja, Pai, contra estes falsos ensinamentos, Pai. Que nós permaneçamos na Tua presença, glorificando, louvando o Teu santo nome, Pai. É o nosso pedido a Ti, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, um excelente domingo na presença do Senhor.